Vamos lá? Tinha uma turma que sempre que eu falava, vamos lá, tinha um cara que dizia, pra onde? Tanto. Então, acabando com a surpresa de vocês, vão descobrir que boa parte dos argumentos que são atribuídos ali no livro-texto de vocês a Cícero, não é de Cícero porra nenhuma, é de Aristóteles mesmo. Inclusive frases literais. Você acha que todo mundo inventa tudo do zero? Não é bem assim que funciona, não. Tudo se copia. A questão é qual o talento que a gente tem para copiar os outros, né? Cícero tinha um bom talento, escrevia bem, assim. Melhorou muitas frases. Até porque o forte de Aristóteles não é literatura, né? Assim, não é um texto gostoso de se ler. Cícero escreve muito bem, assim, já é outra coisa. Você já lê de outro jeito, né? Mais fácil estudar, inclusive, porque é uma leitura mais agradável, ou menos desagradável. Mas o ponto-chave é que o que pega ali no ponto central, na discussão central da política, é o próprio conceito de política, de cidadania, de cidade, que no caso, como o diálogo ali é com Cícero já muito falecido, vai girar em torno de república, porque o que Cícero estava discutindo era justamente a república. E não é qualquer república. Ele não está falando da república como um gênero, ainda que apresentasse ou tentasse apresentar como um gênero, ele está falando da república romana. Até porque não tem outra, entendeu? Ele está dizendo o quanto Roma é diferente dos outros. Porque Roma é uma república, em que aqui o poder, tem o imperador, né? Tem o povo, mas tem o Senado. Então, uma certa conjunção de poderes aí, em que cada um tem o seu papel. A plebe tem tribunos ou magistrados. O que aparece muito aqui no livro também de Aristóteles, a palavra magistrado, a gente associa logo a juiz, alguém do judiciário, etc. Magistrado aqui está ligado à ideia de um alto servidor público, de alguém que é escolhido para desempenhar determinadas funções públicas, inclusive a de julgar. Muitas vezes acabava nas mãos também de magistrados. Em Atenas, por exemplo, não era bem essa a questão. Você tinha até magistrados que meio que cuidavam do processo, mas boa parte dos julgamentos era a população mesmo na ágora, um grande júri, né? Sócrates mesmo foi condenado, tinha 500 e poucas pessoas votando. Um júri de 500 pessoas. Se parar para pensar que esse é um assunto treta, né? Do tipo que atrai muita gente para a ágora, não é que nem discutir uma coisa chata, vamos discutir a lei de não sei o quê. Ninguém está afim disso. Agora, julgar alguém, pô, é legal, ver se o cara vai morrer e tal, ainda mais alguém que tem alguma fama, né? Aí não. Daí você vê que 500 pessoas são os homens livres que estão lá votando. Atenas tinha mais gente do que isso para votar. Tinha mais de 500 e poucos homens livres. Mas é que a democracia lá era que nem reunião de condomínio hoje, né? Quem pode ir? Todo mundo que é proprietário, né? Ou quem tem procuração. Quem é que vai? Já viu reunião de condomínio com todo mundo? É só quando vai discutir o aumento do condomínio. É quando mexe na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né? Aí vai todo mundo, né? Aí o bicho pega, né? Fora isso, coitado do síndico, é um problema para botar gente para ter reunião. A Ágora não era muito diferente disso não, viu? Não era... Enfim. O fato é que está girando em torno do conceito de república, porque essa é a estrutura política que Cícero tem nas mãos. É ela que Cícero quer exaltar. Cícero também tem um propósito com o livro dele. Quer dizer, o quanto Roma é melhor que todo o resto.
e como bom estoico, o quanto Roma é melhor porque merece ser melhor do que todo o resto. O quanto ela é virtuosa. E desdobra nisso no discurso de que para que Roma mantenha a sua glória, o seu poder, a sua virtude, é preciso que tenha pessoas virtuosas. Então ele acaba falando também do político, do cidadão. Mas o fato é que Roma, para Cícero, é algo que gira em torno de uma constituição. E constituição aqui tem o sentido dessa escolha de algo inventado. Algo que a gente inventou. A ideia de constituição parte do pressuposto de que nós temos certa liberdade para organizar a nossa vida de forma específica. Quando Aristóteles está falando aqui de constituição, num livro em que ele diz que o homem é um animal natural, que ele diz que a cidade é algo natural, portanto a cidade não é algo criado por uma constituição. É natural, é criado pela natureza, pelo nosso impulso natural, a nossa necessidade natural, a nossa incompletude natural que nos leva a depender dos outros. O que a Constituição constitui é simplesmente uma organização do meio de campo. Está organizando a casa só. É coisa do tipo, onde vai ser a Assembleia? Que dia que vai ser a Assembleia? Mas não está constituindo a ideia de Assembleia. Não está constituindo um poder. Pode constituir o poder de um magistrado. Porque, afinal de contas, na cidade, agora que nós somos todos interdependentes, eu tenho que distribuir funções. O que cabe? Qual é a função que cabe a cada um? Isso é uma questão de constituição, da gente escolher. Inclusive, quem vai fazer o quê? Então, constituição está ligado à ideia, na política, das coisas que dependem de nós e que, portanto, pressupõem a nossa liberdade para construir. Então, há um quê de liberdade, do fato de nós sermos políticos, mas há um quê de natural. Essa mesma lógica é que Cícero vai trazer para a República. Então a República nasce em torno da Constituição. E como a Constituição é uma lei, ela nasce da lei. O direito, portanto, é o fundamento da República. E esse é o primeiro ponto aqui que Santo Agostinho vai encasquetar. E é engraçado, cara, porque ele usa os argumentos do Cícero. Ele não usa os argumentos dele, do outro. Tem nada pior do que um sujeito vencer você usando o seu argumento, né? Porque você não tem muito para onde correr, né? Ele usou a sua arma contra você. E o Cícero diz que só há direito onde há justiça. Porque, repara, o Cícero não confunde o direito com as leis. Quando ele fala do direito, ele fala como um meio caminho, né? De directum mesmo, linha reta, né? De uma reta que liga a nossa vida a um propósito maior, ou, se você preferir, o tal do bem comum que aparece aí o tempo todo. Né? O direito é isso. E o bem comum, Cícero resume uma questão de justiça. Justiça. E justiça é uma palavra terrível, cara, porque, primeiro, é muito difícil você achar hoje alguém que defina. Porque nenhuma definição de justiça parece dar conta de todos os usos que a gente faz da ideia de justiça. Então, numa perspectiva puramente estoica mesmo, se o mundo é um cosmos, justo é um mundo em que todas as partes do cosmos estão desempenhando o seu papel. Numa perspectiva aristotélica da finalidade, justo é um mundo em que as pessoas estão no seu justo lugar, na justeza, no seu encaixe, fazendo aquilo que nasceu para fazer. Uma cidade ideal de Platão. Cada classe. Exatamente. É um livro sobre justiça, né? Ele não diz que é um livro sobre política, apesar de chamar politeia, né? A gente traduz como república, que é uma palavra latina. Mas ele está falando de justiça. Então ele vai falar das funções da cidade e tal, para dizer que cada um tem a sua justa posição, em razão da sua natureza, em que ele divide a natureza ali das pessoas em 3 categorias só. Daqueles que estão mais próximos do conhecimento, o filósofo, daqueles que estão mais ligados às paixões, são os artesãos. O que equivale ao artesão na República de Platão é o que equivale ao escravo, aqui na obra de Aristóteles. Só que Aristóteles associa a força física do corpo. Platão associa a se deixar levar pelo desejo, a ser regido pelo desejo. Ao passo que para Aristóteles a virtude implica 2 coisas. A mente dominar o corpo, então seu corpo não é autônomo, né? Seu corpo não faz o que quer, sua mão não age sozinha.
A sua mão obedece à sua mente, uma deliberação consciente sua. Mas você não é só corpo e mente, você tem sentimento. E dentre os sentimentos, o mais poderoso dele, o que todos lembram da antiguidade, é o desejo. Como algo que te arrebata, como algo que te tira do caminho, como algo que te leva, como algo que está muito além da escolha, mas que ao mesmo tempo é algo vencível. Então, se o corpo é dominado pela mente, o desejo e os sentimentos têm que ser dominados pela razão. Esse é o caminho para a virtude. E que na cidade ideal de Aristóteles, a cidade é aquilo que cria os meios para que essa dupla manobra aconteça. Para que nossa mente possa governar nossos corpos e para que o nosso espírito, né, a nossa razão, possa comandar os nossos sentimentos. É para isso que ela serve. De tal maneira que o desvio disso é quando as pessoas agem em função do desejo. Ele, por exemplo, na questão da economia, ele vai criticar muito alguns modos de aquisição de riqueza. Porque para ele, ele comenta aqui que nem todo mundo, no tempo dele, associava como um dos temas da economia como conquistar e acumular riqueza, como ganhar dinheiro. Não era tema da economia. Porque como a economia é a lei da casa e a casa é a unidade produtiva, a economia é como se fosse essa ideia da Constituição. São as leis que organizam o meio de campo do funcionamento da família. O que envolve na questão econômica, como o pai manda no filho. É uma questão tipicamente econômica, a hora de fazer o dever de casa. Porque isso é a lei da casa. Se na casa você tira o sapato e entra descalço, que é para não sujar o tapete que é branco, sabe? Isso é a lei da casa. O economos. Né? Então, a questão do dinheiro, a casa precisa de dinheiro para existir, né? Então, o tapete não apareceu aqui sozinho, o sapato que você usa também não. Então, se isso é uma questão acessória, ou se ela tem alguma autonomia. Então, ele vai discutir economia como parte dessa lei. Como a família, que é a primeira unidade produtiva e a base da sociedade, você tem uma economia da casa, doméstica, por assim dizer, e tem uma economia da cidade. A lógica da economia da cidade, ela funciona, no primeiro momento, pela mesma lógica da economia da casa. Então a casa produz uma riqueza que antes não existia. Quando você planta, por exemplo. Eu não tenho o grão plantado, eu só tenho depois a colheita. Antes o que eu tenho é trabalho. Para semear, para cultivar, para colher, às vezes tem que beneficiar o grão, para ele se tornar alimento. Então, tudo isso é um trabalho que gera riqueza. Assim como a agricultura é a caça, há o trabalho da caça que gera riqueza. Há o trabalho da pesca que gera riqueza. Há o trabalho da mineração que gera riqueza. Mas repara que você tem aí uma natureza sendo explorada o tempo todo. E uma produção de riqueza em conformidade com a natureza, porque é dela que você está tirando as coisas. Não é? Agora, você tem um comércio. O comércio é uma forma de aquisição de riqueza diferente dessa primeira gama que Aristóteles vai chamar de natural. Porque como é uma forma de criação de riqueza ligada à natureza, ela tem um limite. É uma riqueza que tem limite para ser produzida. Eu sou agricultor. Mas, meu amigo, a minha terra tem limite, tem uma cerca ali. Eu só posso plantar até ali. E não adianta eu querer que ela produza o dobro do que produz, porque a terra ela só aguenta isso. Não é pela minha vontade que uma terra que produz 2 toneladas de grãos vai produzir 4 no ano que vem. Não é assim. Ou tem que ter um jeito diferente de fazer que realmente aumente. Agora, mesmo assim tem limite, percebe? Não é uma coisa ilimitada. Até hoje, né? O agricultor vai pedir empréstimo, você tem expectativa do quanto se pode colher e do quanto se vai ganhar como condição para o empréstimo. Faz-se um cálculo, porque você sabe que é limitada a capacidade de produção. Mas e o comércio? Qual é o limite do comércio? E Aristóteles na economia, que é uma coisa curiosa, que é a diferença entre valor de uso e valor de venda. Ele diz, todas as coisas que existem, naturais ou produzidas, elas têm uma finalidade, mesmo que a gente produz. Ele dá o exemplo aqui do calçado. A gente produz um sapato. Qual é a finalidade do sapato? É enfiar no pé. É botar no pé, é calçar. E andar por aí com ele, para não machucar o pé, para não queimar o pé no asfalto. Enfim, é para isso que ele serve. Agora, se você for um vendedor de sapatos, o sapato tem outra utilidade para você, né? Você não vai botar no pé o sapato que você vende. Você vai vender o sapato. Então tem um valor diferente. Esse valor de uso, o sapato está limitado pela natureza do seu pé, pelo quanto de tempo você consegue andar com o sapato antes de fazer um buraco na sola dele.
Isso tudo são limitações do uso. Mas no comércio, qual é o limite de acumulação de riqueza? Não tem. Não tem. Eu posso vender cada vez mais. Eu posso acumular. E outra, depois vem o dinheiro na jogada. Porque no começo a economia está muito ligada à troca, né? Eu tenho uma produção da terra, uma produção da economia, vamos chamar de natural, como Aristóteles. Eu tenho um excedente de um produto e falta de outro. Eu pego o meu produto excedente, boto num navio, vou até outra região, ofereço o meu excedente em troca de algo que me falta e que excede no vizinho. Né? Só que essas trocas, imagina, para você ter rotas comerciais muito longas, você sai daqui com muito trigo, por exemplo. Está procurando vinho. Você chega lá no vizinho, você não sabe se vai ter vinho, né? Não tem um WhatsApp para perguntar antes e para combinar. Né? Se vai caber no navio para trazer, enfim, é difícil. Então você inventa um jeito de facilitar a troca, que é o dinheiro. O dinheiro, no primeiro momento, está ligado ao metal, ao peso do metal. Depois passam a cunhar um valor que é para você não ter que ficar pesando o metal. Você já sabe, né, quanto tem, que está escrito nele. Isso facilitou muito, porque agora eu não preciso ter... eu posso fazer uma triangulação. Eu tenho excedente de trigo, preciso de vinho. Mas o cara que tem vinho também tem trigo. Ele não quer meu trigo. Mas tem um cara aqui que eu posso levar trigo para ele e ele me dá dinheiro. Aí eu pego esse dinheiro, vou no outro e compro vinho. E pronto, aí resolvi o meu problema. Né? Eu não preciso ter esse casamento ideal de escassez e sobra entre dois. O dinheiro permite isso. Mas se o comércio já é algo que para Aristóteles foge à natureza, porque não é uma riqueza produzida a partir da natureza, é uma riqueza vinda só da circulação, né? De passar de mão em mão alguma coisa, né? Da mão do dono para a mão de outro, para quem vende, num preço que você pode, que não está ligado ao valor de uso. Né? Quanto é que vale um tênis para você? No valor de uso. Você calça, sei lá, 42. De que vale um tênis tamanho 36 para você? Não vale, não quero, não cabe no meu pé. Não tem valor nenhum. Agora, para quem vende, o que importa o tamanho? Estou vendendo. Né? Achar o pé que queira enfiar isso aí nele. É diferente. O valor que a gente dá para as coisas é diferente, até na hora de produzir. Uma coisa é se você fosse produzir alguma coisa para você usar. A outra é quando você produz para você vender. Pensa em comida. Uma coisa é quando você cozinha para você. Ou para mais gente. Aí você quer ser admirado pela comida gostosa. Quando você está vendendo comida, tudo bem, você quer que o cliente não morra, que é para ele voltar depois. Você quer que ele não fale muito mal. Mas ele vai falar mal se o preço estiver salgado. Então você bota uns produtos mais chinfrinzinhos assim, sabe? Uns troços para dar uma disfarçada, para reduzir o preço. Porque aí, em termos comerciais, te ajuda muito. Né? O que você está importando é a venda. Então a qualidade tende a cair, inclusive, quando você pensa só nesse aspecto de produção de riqueza. E com dinheiro, então, porque o dinheiro pode ser meio para a troca comercial, ou ele pode ser o próprio objeto da acumulação de riqueza. Quando você empresta dinheiro, por exemplo, cobrando juros, a usura. Então é pior ainda. O que eu estou produzindo é merda nenhuma. E de todas as formas é a pior. E é a que mais alimenta a ganância, dirá Aristóteles. Então ele vê uma boa economia e uma má economia. Ele vê uma boa economia na produção, na geração de bens, através do que a gente chamaria hoje de indústria, mas ali é artesanato, na produção artesanal, na agricultura, na caça, na pesca. Olha meio torto para o comércio, que gera um excedente perigoso que tende a fazer o país a se destacar cada vez mais da natureza. O indivíduo se dissociar cada vez mais da natureza. Meu amigo, quanto mais dinheiro bota na sua mão, mais chance de você despirocar você tem. Você pode. Ninguém pode nem reclamar. Você se veste de um jeito mais ou menos parecido com o de todo mundo, seguindo um padrão. Mas já viu gente rica pra cacete que usa uma roupa que só ele usa? Foda-se, eu tenho dinheiro. Ninguém pode falar nada. As pessoas vão puxar o saco mesmo assim, porque eu tenho dinheiro. Então, a chance de você se entregar ao desejo, portanto, fugir da virtude, é muito grande. E se o bem comum para Aristóteles está na virtude, excedente de riqueza é ruim. Gera a decadência moral da sociedade. Olha que coisa. Você dá um salto na história, pensa nos Estados Unidos hoje. Uma baita economia ainda. Mas você já percebeu que está rateando o negócio.
né? E boa parte dos analistas dizem o seguinte: o problema não é assim, da lógica econômica em si, é de uma lógica moral. É porque o modo econômico americano ignorou o bem comum. Agora o que vale é o bem individual. Então você tem uma economia que favorece o acúmulo de riqueza individual. Uma riqueza que é acumulada não é necessariamente usada em prol do bem comum, é usada em prol do bem do dono do dinheiro. Olha Elon Musk, pagando 1 milhão para sortear 1 milhão por dia para eleitor que votar no Trump. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, inclusive escolho quem vai mandar. Aí repara que não é o bem comum, é o dele. É ele, sozinho. Vou usar a minha plataforma para me meter no país que eu quiser. Ele disse isso da Bolívia, literalmente. Faço o que eu quiser, é meu. Repara, não é o bem comum? Né? É uma autocracia. E que aí não há coletivo que se sustente. O coletivo vai ruindo. E ruindo o coletivo, claro, a economia também sente. Então, para Aristóteles, o acúmulo desenfreado não é sustentável. Olha que coisa doida. Se você tira a ideia de um bem comum como propósito da economia, fica só a grana pela grana, não adianta. Raghuram Rajan, um indiano, foi presidente do Banco Central indiano e presidente do FMI. Ele fez um cálculo inédito no FMI, que sempre se concentrou em políticas de geração de riqueza, né? Tem que aumentar a riqueza, tem que aumentar o PIB, na perspectiva de que uma vez que aumenta a riqueza do país, todos os outros problemas sociais são resolvidos, porque agora que o país tem mais dinheiro, tem mais emprego, tem mais saúde, tem mais segurança, a gente sempre fala isso, né? Como se fosse uma relação necessária. Ele resolveu fazer uma análise, vamos ver se foi isso mesmo. E descobriram que as políticas do FMI de aumento de crescimento econômico deram certo. Houve crescimento econômico, seguindo as políticas do FMI. Mas ele descobriu também que esse crescimento econômico não se reverteu naquilo que deveria ser o propósito do crescimento econômico. O crescimento é meio. O propósito é a felicidade. Ou, se você preferir, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, países enriqueceram, mas a educação não melhorou, a saúde não melhorou, o emprego não melhorou, a fome não melhorou. Ao contrário, piorou. Então, para quê? Qual o sentido disso? O sentido político disso mesmo. Porque é uma política econômica. Ou seja, é para todo mundo, não é para uns ou dois. É claro que quem acumulou dinheiro está muito feliz e quer que continue. É óbvio. Né? Mas isso é um problema para o coletivo. E a cidade é pensada como um coletivo por Aristóteles. Se você tira o coletivo da jogada, ferrou. Assim como é pensado por Cícero, a república como um coletivo. Só que em torno da justiça. Né? E o que Santo Agostinho mostra é que essa justiça não é tão justa assim, em Roma. Se não tem justiça, se o direito não está a rigor a serviço da justiça, então também não tem direito. Se não tem direito, ele faz uma espécie de brincadeira, né? Então não tem nem república. Se a república nasce da Constituição, e a Constituição nasce do direito, e o direito nasce da justiça, se não tem a justiça, não tem o resto. E aí ele vai fazer uma releitura, isso não aparece no livro-texto, né? Mas ele vai fazer uma releitura desses itens. Justiça, direito, para chegar à cidade. Só com a releitura cristã. Né? Em que ele vai dizer o seguinte, olha, se você pega o Novo Testamento para falar de bem comum, o propósito é o bem comum, não é a justiça, é o bem comum. E o bem comum, numa perspectiva cristã, está ligado a amor. Porque no Novo Testamento só tem um mandamento. Enquanto o Antigo está cheio, o Novo só tem um. Amai-vos uns aos outros. Só isso. Né? Aí Santo Agostinho, na boa, se todo mundo se amasse, se cumprisse o mandamento, estava tudo resolvido. Na economia e na política. Queria ter disputa, a relação ia ser amorosa. Isso é que deveria ser uma cidade ideal. Em que as pessoas têm entre elas um vínculo que não é o da necessidade, como diz Aristóteles, que não é o da formalidade do direito, como diz Cícero, mas que é de um vínculo afetivo, que é o amor mútuo ou o amor cristão. Isso é a cidade de Deus para ele. É a cidade em que as pessoas se amam segundo o mandamento de Jesus. Né? Mas amor, aí ele tira o pé, né, um pouco do lado religioso e volta para a filosofia. Mas amor é sentimento, né? Eu não sei se você reparou, mas você não escolhe quem amar. Você ama.
Ou não ama, ou odeia, não tem jeito. Carlos Drummond de Andrade dizia, amor é verbo intransitivo. Não tem para quê. Ama e pronto, acabou. Então como é que faz? Como é que eu posso amar? Uma ordem, um comando, um mandamento, um troço que eu não controlo. Parece exigir demais. Né? Parece ser irrealizável, no final das contas. Uma utopia. Aí ele tenta trazer mais para a Terra isso, né? Ele vai dizer, a gente pode pensar amor de várias formas, né? Então, ele vai entrar numa discussão muito curiosa, que é sobre o pecado original, Adão e Eva. Vai discutir o mal, né? E ele diz o seguinte, olha, para explicar o mal, porque, bom, Deus é único, Deus é onipotente, Deus é onipresente, e Deus é bom. Se Deus é isso tudo, sabe de tudo, pode tudo, está vendo tudo, por que o mal acontece? É uma pergunta teológica interessante para se fazer no monoteísmo. Coisa que o estoico não precisa encarar. Porque é politeísta, o meu Deus é bom, o do outro é um filho da puta. É ele que está fudendo com tudo, mas o meu está tentando ajudar, o dele está tentando atrapalhar, então dá nisso. O mal está lá, é naquele cara lá. Por isso vamos pegar os nossos exércitos, matar todo mundo que está tudo resolvido. Né? Isso é o estoico. Agora, aqui é monoteísmo, só tem um e é bom. Então como é que tem mal no mundo? Como é que Alarico chegou lá e detonou aquela merda toda? Como é que pode? Se o Deusão só ia bom. Né? Aí ele começa a analisar as teses propriamente teológicas para explicar isso. A primeira delas é a do diabo. Deus é bom, mas tem um diabo. Aí ele diz, olha, em primeiro lugar, isso lembra muito politeísmo, né? Porque tem um Deus e tem um antagonista, tem partido de oposição. Né? Então ele já não é único, tem dois. E outra, se ele tem um antagonista, ele não é onipotente. Se o diabo existe e causa o mal, Deus não é onipotente. Ou há o diabo, Deus é onipotente, mas não é bom, porque deixa o diabo fazer o que quer. Porque ele é onipotente, podia não deixar. Pode tudo. Então não casa com os atributos de Deus a existência do mal em substância. Ainda mais no mal personificado. Né? Não cabe, não bate. Incompatível. Né? Mas tem uma segunda explicação, que é o livre-arbítrio. Deus é bom. Mas todo mal que acontece no mundo é culpa sua. Você que faz merda. Porque você tem liberdade. Que Deus, no ato de amor, te deu liberdade. Aí Santo Agostinho, olha, tá, mas aí não desculpa Deus, né? E claro, essa discussão não é assim tão direta. É o livre-arbítrio, né? É o pecado original. O mal nasce do pecado original. Mas por que aconteceu o pecado original? Ah, porque Eva teve desejo. Então o desejo é a causa do mal. Tá, mas quem é que fez Eva desejante? Deus. Então ele é o culpado. O problema dessa leitura, de que o livre-arbítrio é a causa do mal, não desculpa Deus. Volta o mesmo problema. Se ele é bom, por que ele botou você desejando? É só fazer você sem desejo que estava tudo resolvido. É onipotente. Tira o teu desejo, pronto, acabou. Está resolvido. Mas não é assim, né? Quer dizer, é porque estão pensando errado o mal. É porque tenta pensar o mal como uma substância. E tenta identificar essa substância com alguma coisa, com desejo, com demônio, com um povo bárbaro, com alarico. Mas a questão é que no mundo só há Deus. E Deus não é algo ou alguém que ama. Deus é amor. Amor não é qualidade de Deus para Santo Agostinho, amor é essência. E em sendo Jesus o Filho de Deus, o mandamento de Deus que ele passa a dizer o que Deus é. Deus é amor e por isso ele diz amai-vos uns aos outros. Então já começa por aí. No mundo não tem amor e o contrário de amor. Só tem amor. Peraí, mas se só tem amor, como é que está o mal? É que existe amor em plenitude e amor em falta. Porque o mesmo discurso teológico do Antigo Testamento fala de um Deus que cria o mundo e se afasta dele. Então tem um afastamento. O afastamento de Deus. Enquanto Deus é amor em plenitude, afastado dele tem amor, porque tem algo de Deus. Mas é amor em falta, é amor distante, é amor desligado. Por isso tem a religião para religar, que é para voltar para o amor. Religar. Que serve muito para as religiões ocidentais, mas não vale para as orientais o sentido de religar, nem para as africanas. Né? Na religião africana não tem religar, porque não desligou. Os orixás estão aqui.
Né? Você está conversando com eles o tempo todo, você está interagindo. Então não está desligado, está ligado. Né? O que acontece lá afeta aqui e assim vai. Então nessa concepção, né, do Antigo Testamento, sim, né, tem um afastamento. Ao mesmo tempo diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Para Santo Agostinho isso não quer dizer que Deus tenha olhos, nariz e boca. O que há de semelhante em sendo Deus amor é que você tem amor também. Só que o seu amor não é igual ao de Deus, é só semelhante. Porque o amor de Deus é um amor incondicional. É um amor que em grego se chama ágape. Um amor sem condição. E por isso Deus ama incondicionadamente. Né? Deus ama Lula e ama Bolsonaro. Deus ama o centrão. Deus ama o traficante e o policial. Deus ama você. Deus ama qualquer um. Pouco importa o que você faça. Deus ama Fernandinho Bramar? Também. A Suzane Richthofen? Também. Por quê? Porque não tem condição. Ame e pronto, acabou. Porque ele é só amor. Então ele só consegue amar. Ele é só isso. Ele é isso. É isso que ele é. E você? Imagem e semelhança. Você ama. Mas o seu amor é escasso. É amor em falta. E por isso o seu amor é cheio de condição. Você ama desde que? Não te sacaneia muito. Você ama desde que? É cheio de desde que. Né? E por isso ama um punhadinho de gente. De verdade, assim. Tem uma simpatia, por outro tanto. Tolera um naco de gente. E é absolutamente indiferente uma renca de gente que existe no planeta. Também odeio um punhadinho lá no outro extremo. Você é assim, em falta. Mas se você é amor em falta, volta o mesmo problema do começo. Como é que eu vou amar? Como é que eu vou cumprir o mandamento? Aí que vem o ato de bondade de Deus no livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio não é o que Deus lhe deu para pecar. O livre-arbítrio, para Santo Agostinho, é a razão. E a razão é aquilo que Deus te deu para entender o mundo, para entender a obra de Deus e para entender, inclusive, o que é o amor. E no entendimento do amor, agir como quem ama, ainda que não tenha o afeto. Olha que coisa. Eu posso não amar alguém de afeto, mas eu posso entender o que é o amor e posso entender o que é agir como quem ama, mesmo sem amar. E posso escolher, por escolha racional e livre, agir, não propriamente contra o meu sentimento, mas na falta do sentimento. Então, se amor é sentimento, o comportamento deliberado pela razão é aquilo que a história vai chamar de moral. Moral. Então, o livre-arbítrio nos torna, ou a razão nos torna capazes de sermos sujeitos morais. E a moral existe para substituir o afeto. Olha que legal. Então a gente pode escolher agir de forma amorosa. Essa é a ideia do mandamento, a escolha moral. Escolha, entenda. Jesus não veio aqui dando regra. Ele veio dando exemplo. É tudo exemplo. Siga o exemplo, entenda a lógica do que ele fez e siga o exemplo. Seja como ele. Está aí o caminho. Está resolvido para você o problema moral. O problema é que nem com exemplo, cara. Não basta dizer, ame. Não basta dar razão. Não basta dar um exemplo. Não entendeu? Eu vou dar um exemplo desse cara para ver se ele entende. Vai lá, filho, vai você. Nem assim. Ou seja, a moral falha. Porque é livre. E se a moral falha, aí você precisa do direito. O direito é um substituto da moral. Porque enquanto a moral é a autonomos, a lei de mim mesmo, é a sua escolha racional, o direito é o heteronomos, é a lei do outro. Não foi você que fez a lei, foi outro cara que fez. Diante do direito só tem duas escolhas morais, obedecer ou não. É só. O resto, agora que você escolheu obedecer, é fazer o que a lei manda, acabou. Né? O que o outro mandou. O direito, portanto, é um substituto da moral. Só porque a moral falha. E a moral é um substituto do amor, porque o afeto é escasso. Logo, a moral e o direito funcionam como uma espécie de prótese do amor. Imagina a prótese de uma perna. Prótese de perna não é perna. É outra coisa. Mas ela nasce para funcionar do jeito que perna funciona. E será uma prótese tão melhor e tão mais eficiente quanto, de forma mais eficaz, funcionar como perna. Assim é a moral, assim é o direito. Então, de fato, ele não nega que o direito
não está ligado à justiça. O direito precisa de algo além da lei, dirá Santo Agostinho. A lei por si só não basta, ela em nada é a mesma coisa. A lei, para ser legítima, para ser digna, para ser capaz de gerar o bem comum, ela precisa estar atrelada a um valor maior. Só que enquanto para Cícero é justiça, para Santo Agostinho o valor maior é amor. Porque ela é um substituto do amor. Assim como a moral. O amor cristão é a bússola moral, é o norte da bússola moral. E também é o norte da bússola jurídica. Então, para ele, as leis devem ser feitas como quem ama. As leis devem ser aplicadas como quem ama. A moda cristã. Essa ideia de amor vai fazer uma diferença enorme. Porque amor agora vai entrar no lugar, na cidade de Deus. Da justiça, a cidade de Deus é aquela que as pessoas amam. Mas amam no sentido moral, porque eu sei, eu não vou esperar por afeto que as pessoas automaticamente se amem. Elas têm que escolher. E para escolher é preciso que elas sejam incentivadas a isso, que elas sejam ensinadas a agir de tal maneira. Né? Essa é a cidade de Deus. Né? Tomás de Aquino, ele vem muito tempo depois. Né? 700, 800 anos depois de Santo Agostinho. O mundo é outro. O Império Romano já acabou, mas a religião está aí, né? Aliás, o que fica do Império Romano, boa parte do que fica do Império Romano, é a língua e a religião. O direito também. Mas em boa medida sustentado pela religião, inclusive. E fica até chegar na gente, né? Olha a quantidade de coisa em latim que você fala hoje, do jeito brega, né? Nosso ex adverso, data máxima venia. Se você quer mandar alguém tomar no cu no processo, você tem que dizer data máxima venia antes. Parece que a partir daí pode fazer qualquer coisa, que está tudo certo. Né? Data máxima venia. Literalmente quer dizer data informação, máxima, é máximo mesmo, e van é vazio. Né? Tipo assim, eu vou falar uma coisa muito pesada, muito dura, muito contundente, máxima nesse sentido, mas é vazia, não tem a ver com isso aqui não, tá? É tipo outra coisa. Tem outro nome que usam para isso também, que é obter dictum. É uma coisa dita fora da órbita. Né? Eu estou raciocinando aqui no assunto, aí sabe, aliás, né? Aí dá uma volta, não tem nada a ver, mas taca ali para florear. Obter dictum. Se você tira dali, o argumento está inteiro do mesmo jeito, não contribui em nada. Né? Obter dictum. Aqui a gente discute isso hoje em processo, né? Se você deve levar em conta na sentença obter dictum ou não. E tem gente que encasqueta com essas coisas. Né? Você vê como a gente gosta de perder tempo e inutilidade. Né? Mas, enfim, o amor agora é que está na jogada. Quando vem Tomás de Aquino, ele vai pegar essa mesma estrutura, literalmente aristotélica, ele vai retomar uma releitura de Aristóteles. Isso porque, no tempo dele, já tem universidade. As universidades são religiosas. E, em sendo religiosas, elas estudam duas coisas ali. Texto religioso, óbvio, né? E filosofia. E filosofia. Na universidade é isso. Naquele tempo de São Tomás de Aquino. Depois a coisa vai avançando mais para o campo da ciência. Né? Isso mais perto da modernidade. Naquele momento ali, a Idade Média ainda. Né? O negócio é filosofia. Né? Em especial a metafísica. Ela que está ali. Hoje a teologia domina a discussão que até pouco tempo a gente chamava de metafísica, como uma parte da filosofia. Hoje está na mão da teologia. E é um campo importantíssimo, hein? Importantíssimo. Você pode dividir o conhecimento humano em três grandes perguntas, né? O que, como e para quê? O que é isso? O conceito das coisas. A filosofia gira em torno disso, do conceito. O esforço da filosofia é criar conceitos. O como está ligado a movimento, a causa e efeito, é a ciência. Para a ciência explicar alguma coisa, é dizer como acontece. Né? Qual foi a causa do efeito? Isso é ciência. Agora, o porquê, o propósito, a finalidade, isso é uma discussão metafísica que hoje está na mão da teologia. Né? A filosofia consegue te dar um conceito de vida, a ciência consegue te dizer como a vida começa e como ela acaba, mas o problema é que a gente não tem nenhuma das duas respostas. Tá, mas e daí? Para que viver? Por quê? Qual o propósito disso? E a gente precisa de propósito. Né?
Ainda que o mundo material ignore isso, mas a gente precisa. A gente precisa de um sentido para viver. Ainda que chegue à conclusão de que a vida em si não tem sentido, o fato é que a gente não consegue viver sem sentido. A gente inventa um, né? Meu sentido de hoje é comer batata frita na Rio. Ou quibe. Né? Também é uma alegria para muita gente. É um sentido. Né? Curto, de tiro curto. Para outros é uma coisa mais longa, né? O sentido da minha vida é ser ministro do Supremo e fazer do Brasil um país justo. Porque todo mundo que passou antes de mim é um retardado ou a pessoa mal intencionada, eu não queria fazer. Está todo mundo esperando só eu chegar lá para resolver tudo. Tem gente que pensa assim, não me olha assim, não. Não é? Então, para São Tomás de Aquino, essa estrutura de Aristóteles, ele vai reler. Ele vai cristianizar. Até porque o tempo dele parecia haver uma certa desconexão entre o que está dito aqui numa cultura, que não é necessariamente monoteísta, ainda que você possa ter uma certa forçação de barra, e ler tanto Platão quanto Aristóteles numa perspectiva monoteísta. Santo Agostinho faz isso com Platão, Tomás de Aquino vai fazer com Aristóteles. Os dois vão ver monoteísmo aqui. Mas mais do que isso, ele vai trazer esse lado mais prático, mais pragmático de Aristóteles para a política. E sem ignorar Santo Agostinho, que veio antes dele. Se Santo Agostinho está preocupado com a finalidade da política, com o propósito, com o que nos move, com aquilo que substitui o bem comum, que para o estoico, repito, é o direito, é a justiça, aqui vai ser o amor. Para Santo Agostinho, para São Tomás de Aquino, tudo bem, é o amor. Mas a questão é como chegar lá. Né? O que separa Santo Agostinho e Tomás de Aquino é mais ou menos a mesma coisa, a mesma lógica que separa Platão de Aristóteles. Lembra aquele quadro do Rafael Sanzio? Que é batata, quase todo livro de filosofia traz, que tem um monte de pensador grego, junto no mesmo espaço, inclusive gente que nunca conviveu de verdade. E tem uma escadaria e no centro tem dois caras. Um mais velhinho, né? Com o dedo para cima, e outro mais novo com o dedo para baixo. Né? Há quem diga que estão jogando basquete, um está girando a bola, o outro está ali, né? Apontando para baixo, que está quicando a bola. Né? Os dois centrais são Platão e Aristóteles. Professor e aluno, por isso um mais velho e outro mais novo. Para Platão, o eidos, o mundo das ideias, está lá, no outro mundo, por isso ele está apontando para cima. Para Aristóteles, está aqui. Então, na natureza, na física, ele vai tentar explicar o mundo como movimento, como impermanência, porque no mundo físico nada é, tudo está, tudo muda, o tempo todo. Mas muda por um propósito, por uma finalidade. Das plantas, das coisas que são geradas pela natureza, elas não crescem aleatoriamente, elas crescem para Aristóteles, segundo um eidos, um ideal dela mesma. No caso da planta, o ideal da planta está na semente. Falando assim parece doideira, mas se você pensar em DNA, ele descobriu o DNA, só não deu esse nome. Mas é exatamente isso que funciona. Já tem uma espécie de código, uma regra do seu crescimento físico, que determina boa parte dos teus talentos, da sua forma física. Claro, o que você faz do teu corpo ao longo da vida pode mudar, né? Você pode engordar, pode emagrecer, pode ficar forte, pode ficar fraco, pode nascer com uma certa habilidade, desenvolver ou não desenvolver. Tem um lado que está na tua mão, mas tem um lado que é a natureza. Você é a mistura dos dois, você já sabe essa altura do campeonato, da Aristóteles. Né? Então, esse eidos político das coisas, que está aqui no mundo, é o amor. O mesmo amor cristão, o mesmo de Santo Agostinho, a mesma pegada de Santo Agostinho. Desse amor que confunde com o bem comum, mas ele tem que estar aqui. Não adianta estar no outro mundo, não adianta estar só na consciência, ele tem que estar aqui. Lembra que Aristóteles dizia que a finalidade da cidade é criar um ambiente para o desenvolvimento da virtude? Porque a cidade só é boa, a vida só é boa quando você vive com gente virtuosa. Ou seja, quando todo mundo está cumprindo o papel que viu cumprir do melhor jeito possível. É como se você estivesse numa cidade em que tudo é eficiente. Imagina. Eu tive que fazer um depósito judicial no Banestes. Já comentei para você o quanto eu amo o Banestes. Né? Aí eu fui na agência, né? 42 mil para depositar. Posso fazer um Pix? Não. Tudo bem, eu posso fazer um TED? Não. Posso fazer um DOC? Não. Como é que eu posso depositar então? Só em espécie ou cheque. Você sabe o que é um cheque? Você já viu um cheque na sua vida? Você entendeu?
Aí saiu na hora, quer dizer que só pode usar método de pagamento do século XIX. Não estava preparado para isso. Não sei nem se eu estou vestido a caráter para o século XIX. Não sei, talvez um fraque, alguma coisa assim, seja mais adequado. É que misturou duas coisas juntas ali, né? É Banesh e judiciário. Aí quando junta essas duas coisas, o século XIX aparece na sua frente. Né? Walter Maierovitch, hoje é comentarista da CBN, mas ele foi um cara do governo na época que fez o anteprojeto de reforma do judiciário. Não reformou grande coisa, mas que criou o CNJ e tal. Foi emenda constitucional... não lembro o número dela. Enfim. 31, acho, sei lá. Na época, dando a entrevista, ele disse o seguinte, uma coisa muito engraçada. Se você congelar um sujeito no século XIX, descongelar hoje, né, o lugar onde ele vai se sentir mais à vontade é no fórum. Porque nada mudou, cara. Nada mudou. O Tribunal de Justiça, até pouco tempo, tinha um museuzinho, que a área do museu estava em reforma, então botaram o acervo no corredor que dá acesso ao pleno do tribunal. Na época estava ali no corredor, né? Eu estava entrando para o plano, adiantado, comecei a olhar os documentos. Aí o que tem lá? Né? Acórdão antigo, acórdão do século XIX. Cara, na boa, tu lê aquilo ali, se eu tiro o texto, faço a atualização da língua portuguesa, porque a língua portuguesa mudou muito, né? Palavra ali que tem letra a mais, tem acento, não tem hoje. E se eu entregar para você e disser que é um acórdão de ontem, você vai acreditar. Porque a estrutura é exatamente a mesma. Inclusive com esses cacoetes linguísticos, vistos e etc. Eu não sei exatamente o que é o etc, mas todo mundo bota essa merda e está aí desde o século XIX botando do mesmo jeito. O requerimento com nestes termos pede deferimento. Pô, o cara está pedindo desde o começo do papel. Será que se não botar essa frasezinha no final, vai foder tudo? Não. Você fica meia hora pedindo no final. Nestes termos, não peço nada. Tem que botar. Se não botar isso, não vai? Assim mesmo? Né? Mas tá lá, sabe? É o mesmo ritual, o mesmo. Linguístico, igualzinho, cara, igualzinho. O Banesh também, do século XIX. Né? Ou seja, o propósito é irritar a gente. Esse é o propósito, essa é a finalidade. Mas imagina que não fosse assim. Imagina que fosse tudo eficiente. Que você ia chegar lá, pode usar todos os métodos de pagamento do século XXI. Como qualquer outro banco. Não ia ser muito melhor do que... E você não consegue tirar 40 e poucos mil no banco. Né? Me dá 42, você tem que encomendar para tirar dinheiro. Fora que andar na rua com uma dinheirama dessa também não é das ideias a melhor, né? Mas é assim que exigem que você faça. O cheque também tem que encomendar. E tem custo bancário. Que é um saco para o banco fazer essa compensação manual. Mas que merda. Não é muito melhor o mundo em que todo mundo faz a coisa certa? Aí que está o bem comum. Na comunidade de gente competente, vamos dizer assim. De gente virtuosa. Então a cidade tem esse papel. Mas aqui no caso, como o discurso foi cristianizado por Tomás de Aquino, o que é a virtude agora? É o amai-vos uns aos outros. É ser um bom cristão, no final das contas. Isso é que é a virtude. Todo aquele papo da virtude de Aristóteles, ligado à sua natureza, ao seu papel no mundo, ao seu papel na sociedade, agora virou um papel só, é ser cristão. E para você ser um bom cristão, bom, na cidade de Aristóteles, para você ser um bom cidadão, a cidade tem que te dar condições para isso. Te ensinando. A educação tem um papel fundamental. Mas e agora que no lugar da virtude, ou das virtudes antigas, surge uma só que é a virtude cristã? Quem é que te ensina a ser cristão? Me diz. A igreja. A igreja é que vai substituir esse papel. Então agora, na perspectiva política de Tomás de Aquino, não pode haver Estado virtuoso, a boa política, sem igreja. E uma igreja que determine a virtude no sentido de cristianizar o súdito e o soberano. Sem um e sem outro, você está longe do bem comum, porque está longe do amor de Cristo. A igreja cristã, viu? Não vem me botar outra aqui, não. É só uma. Qualquer outra está fora da jogada. Pensamento medieval.
Aí, quando você olha a política hoje, você vê que não é tão medieval assim, né? A gente tem bancada no Congresso, cuja perspectiva é fazer leis de acordo com o cristianismo. O cristianismo que, assim, se for pegar Tomás de Aquino e botar lá no Congresso, ele vai dizer que aquilo ali é tudo menos cristão. Porque cristão é amai-vos uns aos outros. Cristão não é armai-vos uns aos outros. É outra coisa isso. Ter arma para todo mundo. Né? Odiar gente, excluir gente, não é do cristão raiz, não. Não é de Tomás de Aquino, não. Porque ele fala de um Deus que é Deus de todo mundo. Não é Deus só de branco, é Deus de branco, de preto, de mulher, de homem, de gay. É de todo mundo. Não é? Ah, mas gay é pecador. Aí São Tomás de Aquino, eu não sei qual é a parte da Bíblia, talvez essa eu tenha perdido, em que Jesus escorraçou um gay de algum lugar, de algum jeito. Não sei. Quer dizer que não tinha gay no tempo de Jesus? Oh, se tinha um monte antes e tem depois, não vai ter na hora? Você pega a antiguidade e está cheia, né? Pega o banquete de Platão. Está lá Alcibíades. Alcibíades é gay. Assumido. Tem tesão em Sócrates. E outros ali têm tesão por ele, porque é um garotão. É o gatinho. E a galera ali é mais velha. Está olhando o gatinho ali com cobiça. E rola treta no final do banquete. Para ver quem vai deitar do lado dele, do lado de Alcibíades. E Alcibíades quer ficar do lado de Sócrates, Sócrates não está dando muita bola para ele. A vida é injusta, né, com quem ama. Não é? Quem joga Assassin's Creed aí? Ninguém? Assassin's Creed Odyssey. Tem o Alcibíades no Odyssey, já viu? Ah, você vai chegar na parte. Tem o Alcibíades. Muito gay, cara. Muito afetado. Mais do que o que aparece na literatura. Né? Assim como tem Sócrates também. Menos chato do que o normal. Tá todo mundo ali. Inclusive gente que de fato não conviveu. Mas que não deixa de ser uma aula de história legal, assim. Tenta ser bem fiéis os personagens ali. É interessante. Os cenários. Deu para entender? Deu para sacar? Então repara como isso fica na política. Sobretudo a obra de Tomás de Aquino. Dessa aproximação entre Estado e igreja. Não propriamente religião, repara. Não é questão de religião, é questão de igreja, é diferente. De igreja como instituição política. Ele politiza de vez. É fundamental para politizar de vez a igreja. E dizer que ela tem um papel objetivo na política. E na educação. Isso vai gerar as primeiras escolas em torno de religiosos. Olha o Brasil. Né? São Paulo começa em torno de uma escola fundada por um padre jesuíta. Padre Manuel da Nóbrega. Primeiro chefe da missão jesuítica no Brasil. 1553, né? É o cara que chega e manda a carta para Portugal dizendo que aqui é uma terra sem Deus, sem lei, sem rei, por isso vai ser fácil. 2 anos depois ele manda outra carta dizendo que não é bem assim, que o buraco é mais embaixo. Coisa que é um pouco mais complicada. Né? Essa gente aqui, não sei, esse índio aqui é meio esquisito. Né? Mas ainda assim, para que tem que ter escola? Não é para ensinar alfabeto, é para cristianizar, porque é isso que faz o cidadão. Na Europa e aqui. Na Europa e aqui. E até hoje, quem vai separar essas funções de Estado com religião vai ser o pensamento moderno. E por uma questão muito circunstancial, uma questão histórica mesmo. É porque você está na Europa dividida em guerra religiosa. E guerra religiosa entre cristãos. Então, meu amigo, é preciso separar uma coisa da outra para evitar que as pessoas se matem. Beleza? Tranquilos? Ficamos por aqui. Valeu, gente.